Olá! Hoje nós vamos falar de uma estrutura de dados em árvore chamada de trie, também conhecida como árvore de prefixo ou árvore digital. As tries servem para a gente implementar uma estrutura de dados cujas chaves são strings. Tá? Então ela é especializada para strings. No entanto, a gente pode depois conversar de como que a gente pode usar tries para usar chaves de outros tipos também. Quando nós estudamos árvores de busca binária, nós assumimos que as chaves eram de tipo inteiro. No entanto, nem sempre a gente vai usar o inteiro como chave para fazer uma busca. Se a gente for utilizar uma string como uma chave numa árvore de busca binária, a gente vai precisar da ideia de comparar duas strings e dizer quando que uma string é menor do que a outra, porque daí ela teria que estar à esquerda da outra string na árvore, ou maior que a outra, para estar à direita do pai dela, vamos dizer assim, na árvore. Certo? Bem, tem como a gente fazer isso. No entanto, talvez essa não seja a forma mais natural de implementar uma estrutura de dados indexada por uma string. Bem, e é nesse ponto que as tries brilham bastante. Então, vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de uma try pronta, tá? Para a gente compreender quais são as propriedades da try, e depois a gente vai conversar sobre inserção, busca e remoção em tries. Para começar, vamos usar esse famoso trava-línguas. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Vamos supor que a gente precisa de uma estrutura de dados que use as strings como as chaves e os valores são as posições dessas strings na frase. Então, o valor da string o vai ser 1, o valor da string rato vai ser 2, roeu vai ser 3 e assim por diante. O que a gente pode fazer isso? Bem, uma try para essa frase aqui, com esses dados que eu falei, é essa aqui, por exemplo. Tá? Então, a gente vai ter a nossa raiz e cada nó vai ter uma quantidade de filhos variável. Tá? Que vai ter no máximo o tamanho do alfabeto que a gente está usando para representar as nossas strings. Então, por exemplo, se a gente tiver permitir que todas as letras do alfabeto sejam utilizadas para representar as strings, então a gente vai precisar, por exemplo, de 26 links para cada nó da nossa árvore. Tá? Então, uma para cada letra do alfabeto. Então, pense o seguinte, todo nó, na verdade, tem 26 ponteiros que saem dele. Tá? Mas eu só vou desenhar aqueles que não são nulos, tá? Porque senão ficaria muito difícil de desenhar essa árvore. Então, a ideia da árvore de prefixo é o seguinte, que a partir da raiz, a gente pode procurar uma string, a gente pode seguir as arestas da árvore que correspondem a cada uma das letras naquela posição da chave que a gente está buscando. Por exemplo, se a gente estiver procurando a palavra roupa nessa árvore de prefixo, a gente vai começar lá da primeira posição. E qual é a primeira letra de roupa? R. Então, a gente vai pegar e procurar para ver se tem um link na posição R. Tem um link na posição R. Tá? Então a gente vai seguir esse link na posição R e agora a gente está olhando a segunda posição da palavra roupa. A segunda posição da palavra roupa é O. Então a gente vai procurar todos os filhos desse nó aqui, que partiu da raiz e seguiu R, e ver se tem algum que tem O. Se tem algum que tem O. E tem. Certo? Então, a gente seguiu a partir da raiz o R, o O, e agora a gente quer ver se na posição atual a gente tem um U. Então, se tiver um U, a gente vai simplesmente procurar todos os nós, e se na posição U tiver um U, se tiver um link para um outro nó, a gente vai seguir aquele nó. Tá? E daí agora na quarta posição, um P. Então, a partir do terceiro nó que a gente seguiu, a gente pergunta, tem algum filho desse nó que está na posição P? Sim. Então a gente segue ele. Tá? E por fim, a quinta posição é um A. Tá? Então, a partir da quarta posição, tem um link que está apontando para A? Tem. Tá? E veja que a gente veja que a quantidade de vezes que a gente desceu nessa árvore foi a quantidade de letras que tinha na palavra. Quando a gente consegue fazer isso, quer dizer que a gente encontrou o valor correspondente àquela string roupa na nossa árvore. Tá?
Então, por exemplo, se a gente quiser procurar roeu, veja que o caminho para a gente encontrar roeu, tem um prefixo em comum com roupa, porque os dois começam com RO, tá? Então, RO pode ser roupa, roeu ou Roma. Por isso que chama árvore de prefixo. Tá? Então, se você tem um determinado nó aqui na sua árvore, todo mundo que está para frente desse nó, ou seja, os filhos, as sub-árvores desse nó, todas têm o mesmo prefixo. Tá? E a gente vai ver que isso é uma propriedade bastante interessante depois para algumas aplicações. Tá? Então veja que uma busca por uma palavra aqui sempre vai ser proporcional ao tamanho da palavra. Se a palavra tiver 5 letras, você vai fazer no máximo 5 perguntas na sua árvore para encontrar o valor correspondente àquela chave. Tá? Ou até antes, você pode parar a sua busca caso aquela palavra não esteja na sua estrutura. Vamos implementar então a busca numa try? Eu criei uma pasta no Visual Studio Code que tem os arquivos de implementação da try e um arquivo main. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco para a gente fazer alguns testes. No try.h, a gente vai definir a estrutura de try. Então, vamos lá, try once. Bem, vamos chamar a nossa try de ASCII try. Porque vou considerar que cada nó tem uma quantidade suficiente de nós para que as strings possam ser qualquer combinação de caracteres ASCII. Então, isso não é eficiente em termos de espaço, tá? Mas eu vou implementar dessa forma, porque é mais simples de a gente entender o código. Tá? Mas depois, quando você for usar tries, convém você criar a quantidade de ponteiros apenas suficiente para o tamanho do alfabeto que você vai usar. Tá? Então, assim, provavelmente, ASCII tem 256 caracteres. Provavelmente a gente vai usar um subconjunto bem menor do que 256. Tá? Então, depois de uma implementação aí que você queira usar na prática, talvez seja melhor alterar o código de forma a suportar apenas uma quantidade reduzida de caracteres. A gente vai ver por que é bem mais simples implementar, considerando que as strings podem conter uma sequência de qualquer caractere ASCII. Então, vamos chamar de ASCII try. E a gente precisa de um valor, cada nó pode abrigar um valor, né? E a gente também precisa dos ponteiros para os filhos de cada nó. Tá? Então, struct ASCII try. E a gente vai ter, como tem 256 caracteres diferentes na ASCII, a gente vai criar aqui um vetor de 256 ponteiros para ASCII try. Bem, uma outra coisa que a gente precisa ter na nossa estrutura é o estado daquele nó. Tá? Porque nem todo nó da nossa árvore vai abrigar um valor para uma chave. No entanto, todo nó já vai ter um campo valor. Então a gente precisa indicar se aquele nó específico está guardando um valor válido ou não. Tá? Então como que a gente pode fazer isso? Bem, a gente vai criar aqui um enum. Eu vou chamar de ASCII try underline estado. E ele tem dois estados. Vou chamar de ATE, né? ASCII try estado underline livre, que é o estado inicial de todos os nós, ou ATE ocupado. E a gente vai ter um campo então desse tipo aqui. Estado. Então essa é a nossa estrutura que a gente vai utilizar para representar cada nó da nossa árvore de prefixo. Agora vamos definir a nossa função de busca. Então, a nossa função de busca, eu vou fazer que ela retorne o endereço do nó, porque lembra, o nó que vai ter associado o valor. Tá? Então vou retornar o endereço do nó. Então como que a gente faz isso? Bem, o tipo do nó é ASCII try. Né? E daí vou chamar a função de ATE buscar. E ela recebe o endereço do nó raiz, né? E
também o ponteiro para a string da chave que a gente está procurando. Chave. Então recebe a chave e o endereço do nó, que é para começar a fazer a busca. Então vamos pegar agora essa função aqui e vamos copiar ela lá para o nosso try.c, onde a gente vai colocar a implementação. A gente não pode esquecer de incluir try.h, né? E vamos então implementar a busca. Bem, como que a gente pode fazer a busca? Vamos pensar primeiro na lógica da busca. Bem, o que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente sabe que a gente vai ter encontrado a nossa chave se a gente conseguir fazer a quantidade de buscas na nossa try, que é exatamente o tamanho da chave. Tá? Ou seja, se for possível a gente seguir, se a palavra tem 5 letras, e a gente foi possível seguir 5 links existentes correspondentes àquelas 5 letras da palavra, quer dizer que a gente encontrou a palavra. E então essa é uma forma boa da gente descobrir que a palavra que a gente está buscando está na try ou não. Tá? Se ela tem um valor associado na try ou não. Beleza? Então como que a gente vai fazer isso aqui? Bem, uma coisa que a gente pode fazer é criar uma função recursiva para fazer essa busca. Então o que eu vou fazer? Como a função recursiva vai ter mais parâmetros do que a função que eu já defini lá no meu cabeçalho, tá? Eu vou criar uma função que é o que vai fazer de fato o trabalho difícil, vamos fazer assim, da busca, tá? Só que ela vai ser chamada, daí o único trabalho da função buscar, que é a função que está definida lá no nosso cabeçalho, é chamar essa outra função que faz o trabalho todo. A gente chama isso de uma função wrapper. Tá? Então, ela vai ter praticamente a mesma assinatura, até buscar, eu chamo de underline. Assim, tá? Se quiser chamar de underline R, precisa lembrar que é a parte recursiva da função. Tá? Aí, ASCII try vai receber novamente o endereço do nó atual que a gente está avaliando. Né? A gente também vai ter a chave que a gente está fazendo a busca. E daí a gente vai ter 2 parâmetros a mais. A gente vai ter o tamanho da string, que a gente tem que ser capaz de verificar se a gente já fez uma quantidade de buscas equivalente ao tamanho da string. Então a gente vai precisar do tamanho da string. Tá? Ah, professor, a gente não pode usar strlen para descobrir o tamanho da string? Pode, mas você não precisa ficar usando strlen toda hora. Né? A gente vai computar esse n aqui só na chamada inicial da busca. E daí a gente vai passando esse n. Tá? É mais eficiente fazer dessa forma. E a gente também vai ter um inteiro p, que é a profundidade, ou seja, quantas buscas que a gente já fez atualmente na nossa busca. Tá? Então, qual que é a profundidade da busca. Então, como que a gente pode fazer? Bem, se, então, a profundidade da busca que eu fiz até agora foi igual ao comprimento da chave, tá? Então eu encontrei o nó, certo? Eu posso simplesmente retornar o próprio tempo. Agora, o que acontece se, enquanto eu estiver fazendo a minha busca, eu procurar uma palavra que não está na try? Por exemplo, vou falar que eu estou procurando a palavra rum, R-U-M. Tá? Então a gente consegue, a partir do primeiro nó, né, no nó raiz, a gente consegue achar o R. Tá? Então a gente vai para o R. Só que veja que não tem U saindo do R. Só tem A, O ou E. Tá? Então, como não tem U, o que a gente pode fazer? Tá? A gente não pode encontrar a palavra rum. Tá? Então, na verdade, vai ter um link aqui correspondente à letra U que vai estar nulo. Ou seja, se a gente encontrar um link nulo durante a nossa busca, quer dizer que a nossa palavra não está na try. Tá? Então, se T for igual a null, a gente vai retornar null. Dizendo, não tem esse nó, o nó que corresponde à chave que você está procurando. Bem, para a gente poder usar a palavra null, a gente tem que incluir a biblioteca std. E por fim, o que falta fazer na nossa busca? Bem, falta a gente
continuar a nossa busca se a gente ainda não encontrou o elemento. E a gente sabe que ele pode estar ali ainda. Ou seja, isso aqui deu falso e isso aqui também. Né? Então, como que faz a busca? Bem, a busca, pessoal, é bastante simples. Tá? Parece muito complexo, né? Porque você tem que pegar e olhar nos ponteiros para ver se o ponteiro que está apontando para o próximo caractere não é nulo, para você continuar fazendo sua busca. Então, é muito mais simples do que parece. Tá? A gente vai chamar recursivamente buscar, né? Só que agora a gente vai querer que ele continue a busca a partir do nó correspondente ao caractere atual. O caractere atual da nossa busca é equivalente à profundidade. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Simplesmente T, que aponta para filhos, na posição chave, na posição P. Tá? Então, por exemplo, se a gente está na posição 0, a gente vai pegar o primeiro caractere da nossa palavra, da nossa chave, e vai usar isso para indexar o vetor de filhos, que é o vetor de ponteiros que a gente tem para continuar a fazer a busca na árvore. Então, aqui que está a vantagem da gente usar a ASCII try, tá? Da gente não colocar uma restrição em quais caracteres que podem ser usados, porque daí a gente tem uma correspondência de 1 para 1. O próprio ASCII do caractere pode ser usado para indexar o filho correspondente àquele caractere. Tá? Senão a gente tem que fazer algum tipo de mapeamento. Tudo bem? Então, a gente vai escolher a subárvore que bate com a chave naquela posição da busca. E a gente tem que passar a chave, continuar passando essa chave para frente. E o N é o mesmo, não muda o tamanho da chave. E a gente vai passar para que a próxima chamada olhe no próximo caractere. É esse P mais 1. Bem, você não pode também colocar o return, esqueci de colocar o return aqui, porque esse return que é o cara que vai propagar, né, o resultado lá para o chamador. E aí na nossa função buscar mesmo, a gente simplesmente vai chamar a nossa função buscar recursiva, né, passando a raiz da árvore, passando a chave que está sendo procurada, o N é strlen da chave, e P começa valendo 0. Então veja que a função buscar ela é estranhamente simples. Né? A gente verifica se o ponteiro que a gente está apontando é igual a nulo. Se ele for, quer dizer que a gente foi por um caminho que não descreve aquela chave, então não tem o valor para ela. Se o P for igual a N, quer dizer que a gente já conseguiu seguir N links correspondentes a cada uma das letras da palavra, então quer dizer que a gente achou a palavra. Né? Retorna o próprio ponteiro. E caso a gente não tenha chegado em um desses dois casos base aqui, a gente simplesmente vai continuar fazendo a busca, né, com o filho no ponteiro correspondente à letra atual que a gente está avaliando na nossa busca. Então esse é o algoritmo de busca numa try. Agora vamos estudar como são feitas as inserções em uma try. Bem, a gente tem aqui um conjunto de chaves e a gente quer inserir essas chaves em uma try inicialmente vazia. Note que a gente vai precisar, independente de qual é a chave que a gente for inserir primeiro, a gente vai precisar ter um nó que representa a string vazia. A string vazia é também uma chave válida. Então a gente pode ter um nó aqui, que é a string vazia. E daí, se a gente quiser inserir a primeira palavra, que é rato, tá? A gente vai precisar olhar a partir da raiz. Existe um nó que está na posição R? Bem, não tem nenhum nó saindo da raiz. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma aresta na posição R. E daí vamos ligar um novo nó nessa aresta da posição R. E agora a gente olha na segunda letra da palavra que a gente quer inserir. Então, a letra A nesse caso. Bem, a partir da posição atual aqui, né, do caminho que a gente já percorreu, prefixo que a gente já percorreu na árvore, a gente tem algum nó que está saindo da posição A? Não. Tá? Então, a gente cria uma nova aresta, saindo da posição A, e liga esse novo nó.
Então agora a gente vai olhar na terceira posição. Então veja que na terceira posição a gente tem o T. Quer dizer, a partir do segundo nó que a gente visitou, tem alguma aresta saindo da posição T? Não tem. Tá? Então a gente vai criar uma nova aresta saindo da posição T. E por fim, a gente vai olhar na última posição e a gente vai avaliar. A partir da terceira posição, a gente vai olhar na quarta posição e olhar a partir da terceira posição que eu visitei. Existe um nó na posição O? Não tem. Então a gente vai criar novamente uma aresta e um nó na ponta. Né? Então veja que agora a gente já passou e já fez a inserção passando por todas as letras da chave que a gente está inserindo. Tá? E veja que então a gente sabe que a gente pode colocar então o valor correspondente à palavra rato na posição do nó que está logo após o final da última aresta que conectou aquela palavra, a partir da raiz. Então, a gente pode colocar o valor que a gente quiser relacionado a uma string, certo? Então, a gente pode pôr, por exemplo, sei lá, 5. Vamos agora inserir a segunda chave, roeu. Então, novamente, a gente vai agora, a partir da raiz, olhar na primeira letra da palavra que a gente está inserindo e a gente vai ver se existe uma aresta na posição R. Ou seja, a posição R da raiz liga em algum nó? Liga. Tá? Então quer dizer que a gente não precisa inserir um novo nó para esse R. A gente pode seguir ele. Tá? Então agora a gente está aqui. E agora sim, a gente vai olhar na segunda letra, a partir aqui do nó que começou na raiz. Tá? E a gente vai perguntar, tem uma aresta aqui, né? Ou tem algum nó linkado na posição O desse nó? Não tem. Tá? Então a gente vai criar uma nova aresta na posição O, tá? E um nó. E agora veja que a gente está na terceira posição da palavra. Né? Então na terceira posição da palavra a gente tem a letra E. Então lá na segunda aresta que a gente visitou, a partir da raiz, tem uma aresta saindo na posição E? Não, não tem. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e criar uma aresta saindo na posição E. Tudo bem? E por fim, agora a gente está na última posição da palavra, ou seja, a gente ainda tem que avaliar para ver se a quarta posição é a última. Então, a partir da terceira nó que a gente visitou a partir da raiz, está saindo algum filho da posição U? Não. Então, a gente agora vai criar um novo nó na posição U. A partir do terceiro nó, a partir da raiz, passando pelo caminho R, O e E. Tá? Então, veja que agora a gente conseguiu inserir, né, onde que a gente vai inserir o dado correspondente à chave roeu, nesse nó aqui. Tá? Então, pode ter, como eu falei para vocês, né? Esse dado correspondente a uma chave pode ser qualquer coisa, tá? Não precisa ser um inteiro. Estou usando inteiro só como um exemplo, mas dependendo do problema que você estiver resolvendo usando uma try, a gente vai resolver alguns depois, aí você vai saber que dado que você vai ter que pendurar na árvore. Então, por exemplo, faz de conta que o roeu é 7. Vamos continuar o nosso exemplo agora inserindo a palavra roupa. A partir da raiz, a gente tem que ver se na raiz a gente tem, então, um nó que está conectado na posição R. Tem, certo? Então a gente vai para esse nó. Veja que a gente não precisa inserir um outro nó. Tá? Ok, então agora, a partir desse primeiro nó que eu atingi a partir da raiz, tem algum nó na posição O? Tem. Então veja como a gente começa a reutilizar os nós quando a gente está inserindo palavras que têm o mesmo prefixo. Então roeu começa com ro e roupa começa com ro também. Tá? Então agora a gente está aqui, né, R, O, nesse nó aqui. Então a partir do segundo nó, a gente tem um U conectado nesse nó? Não, a gente não tem. Então agora a gente precisa criar um novo nó, né, para guardar esse prefixo rou. Tudo bem? E agora, a partir desse prefixo rou,
A gente tem uma aresta que sai do P, pessoal? Não, não temos. Tá? Então a gente precisa criar uma aresta. Vamos lá criar uma aresta. P. E agora, a partir do prefixo hope, né, a gente tem uma aresta saindo da posição A? Não temos. Então nós temos que criar. Roupa. E nesse caso aqui, roupa, acabamos de inserir novamente uma palavra completa na nossa try e a gente pode então atribuir um valor aqui. E lembra que esse valor tem a ver com o seu problema. Tá? Então, por exemplo, valor 6. Bem, note, pessoal, que as únicas chaves que a gente tem armazenada nessa tabela é rato, roupa e roeu. Tá? O que a gente tem, além dessas 3 chaves, são prefixos, tá? Que podem ser reusados para codificar novas palavras que vão ser inseridas. Tá? Então, por exemplo, rato, roeu e roupa, a gente tem o prefixo RAT, por exemplo, para rato, RA para rato, ROU para roupa, RO para roupa, RO para roeu. Bem, vamos fazer só mais um exemplo. Então, no caso da gente inserir a palavra Roma. Tá? Então, a palavra Roma, a partir da raiz, a gente tem um nó na posição R. Tá? Aí, a partir desse primeiro nó, na posição R, ligado na raiz, a gente também tem um O. Então, a gente não precisa criar um nó para esse prefixo ro, porque esse prefixo ro já estava na try. Tá? Então, ro, beleza? E agora que a gente vai ter que criar um novo nó, porque a partir do nó O, a gente não tem o M. Tá? Então, se a partir do nó ro a gente não tem o M, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo nó M. Ok? E, por fim, veja que agora, a partir desse novo nó que a gente criou aqui, então, R-O-M, a gente tem que verificar se, obviamente, como a gente acabou de criar esse nó, ele não vai ter isso. Né? Mas a gente pode verificar. Ele tem uma aresta que sai da posição A? Não tem. Tá? Então, novamente, vai criar uma última aresta aqui para conter, então, uma última aresta, né, ligado num nó, que vai conter, então, o valor para a chave Roma. Aí pode ser 0. Para ficar um pouco mais fácil de visualizar, eu devia ter feito isso aqui, mas a gente pode colocar agora. Preciso colocar setas para a gente verificar qual que da onde que está vindo, né? Se bem que a partir da raiz você vai saber da onde que está vindo, mas fica mais fácil, né? Qual que é a sequência que você está avaliando. Mas eu vou colocar setinhas para ficar mais fácil de enxergar, tá? Então, por exemplo, aqui dá para ver que, né, chega no nó, nesse nó no prefixo ro, a gente vai sair, a gente tem M, a gente pode sair para M, para E ou para U. Né? É mais fácil mesmo com as setas. Porque a seta é uma questão só de representação. Ok, pessoal? Então a ideia da inserção é essa. Tá? A gente vai olhar as posições da palavra que a gente está inserindo. E se o prefixo até aquela posição existe, a gente não precisa criar um nó. Agora, a partir do momento que a gente segue um prefixo e chega num ponto onde a gente precisaria ter um caminho numa posição de uma determinada letra, por exemplo, o M aqui, a gente teve que fazer isso, já tinha RO. A gente determina que naquela posição não tem a letra para continuar fazendo a inserção daquela palavra, a gente tem que criar um nó para representar aquela letra naquela posição, tá? E daí a gente vai fazendo isso, até a gente inserir a palavra completamente. Então, assim, parece um algoritmo muito complicado, mas agora a gente vai implementar ele e ver que, na verdade, ele pode ser implementado de uma forma extremamente eficiente. Vamos lá implementar, então? Vamos começar definindo agora o protótipo da função de inserção. Então, a função de inserção, ela não precisa retornar valor, né? E ela precisa, a gente vai usar o mesmo esquema que a gente usou quando a gente estava construindo as árvores de busca binária, tá? Então, a gente vai passar o ponteiro
o endereço do ponteiro, tá? Da árvore. Por quê? Porque daí com o endereço do ponteiro a gente consegue alterar o valor do ponteiro, certo? Tá? Então isso facilita e simplifica um pouco o código. Bom, além da gente inserir, além da try que a gente precisa inserir, né, do endereço inicial da try, a gente também precisa da chave, né? Então, e do valor que a gente quer inserir na try. Né? Esses são o protótipo da nossa função de inserção. Além da inserção, a gente também precisa criar um nó. Né? Então, para a gente poder criar um nó, vamos já definir aqui a nossa estrutura. A nossa estrutura não, o nosso protótipo. Né? Então, quando a gente cria um nó, a gente vai retornar um nó do tipo ASCII-try. Né? E daí, chama-se essa função de criar, né? E ela não recebe nenhum valor. Professor, não precisa receber a chave ou o valor? Não. Tá? Por quê? Não precisa receber a chave pelo fato de que a chave ela não fica armazenada no nó. Né? Ela fica armazenada no caminho da árvore, implícita na estrutura da árvore. E por que não precisa passar o valor? Porque a gente vai criar um nó, pode ser que esse nó ele esteja no meio apenas do caminho. Então, não necessariamente o nó vai ter um valor válido associado. Tá? A gente não precisa colocar passar um valor inicial. Quando a gente encontrar o nó, né? Quando a gente encontrar o nó que a gente tem que fazer, que corresponde ao prefixo da palavra toda, aí a gente vai colocar o valor lá dentro, explicitamente. Agora, então, precisamos implementar essas duas funções. Então, vamos copiar o protótipo delas, colar elas lá no arquivo de implementação. Então, a gente vai usar o criar dentro da inserção, vamos implementar o criar primeiro. Então, o criar é bem simples, tá, pessoal? O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que alocar o nó. Né? Então, vamos alocar o nó. ASCII-try nó. Aí, agora a gente tem que alocar o nó. O nó recebe size of ASCII-try. Então, a primeira coisa que a gente tem que inicializar todos os valores. Né? Então, nó que aponta para estado sempre começa como livre. Tá? Então, beleza. A gente precisa inicializar o valor? Não necessariamente. Tá? Porque como o estado está dizendo que é livre, a gente não importa o valor que está lá dentro. Eu vou inicializar para 0 só para ficar mais fácil de enxergar. Tá? Para não ficar aquele monte de número que a gente foi imprimir. Tá? Um monte de número de lixo. Mas não precisa inicializar, a rigor. Tá? E agora a gente tem que passar por todos os ponteiros. Vamos criar um iteradorzinho aqui. A gente tem que passar por todos os ponteiros e fazer todos eles apontar para nulo. Tá? Então, for igual a 0 e menor que 256, como a gente sabe que o tamanho do alfabeto é 256, né? E mais. Então, agora o que a gente vai fazer? Nó que aponta para filhos, na posição I, recebe nulo. E por fim, retornar o nó que a gente acabou de alocar. Bem, para implementar a função de inserção, a ideia é bem parecida com a busca. Tá? Como que a gente vai fazer então? A ideia é... Por que eu digo que é parecido com a busca? Tá? Porque a ideia a gente tem que, a partir da raiz, então a gente começa com o endereço do ponteiro que aponta para a raiz, que pode ser null, inclusive. Né? E a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, e toda vez que a gente chegar numa posição que está apontando para null, a gente vai criar um nó naquela posição. Então veja que ter o endereço do ponteiro é muito útil. A gente vai pegar e aquele ponteiro vai agora apontar para um novo nó. Tá? E daí a gente vai continuar seguindo o caminho dependendo da chave que a gente quer inserir. E daí, se não existir um ponteiro correspondente à letra, a próxima letra, a gente vai criar, usando o endereço do ponteiro, a gente vai criar um nó para agora ter aquele caminho. Então, se a gente estivesse inserindo rum,
Bem, a gente seguiu aqui para a raiz, aí na posição 0 da palavra é R, existe um ponteiro na posição R, a gente vai para cá. Tá? Aí agora a gente verifica se tem um ponteiro para a posição U. Não tem. Certo? Então a gente vai pegar o endereço daquele ponteirinho novo, que está apontando para U, da palavra rum, e daí a gente vai trocar o conteúdo daquele ponteiro para apontar para um nozinho que representa, então, o prefixo RU. Tá? Então essa que é a ideia que a gente vai usar aqui para ir criando quantos nós forem necessários no caminho para abrigar o prefixo. Tá? E daí quando que a gente faz a inserção de fato? Quando a gente conseguiu inserir ou percorrer N nós em sequência, né, correspondente ao prefixo daquela palavra, e a gente chegou então, quer dizer que a gente conseguiu caminhar uma quantidade suficiente para cobrir aquele prefixo todo. Daí naquela posição, naquele nó, que a gente vai inserir o valor que a gente quer e atribuir o estado ocupado para indicar que o valor que está abrigado dentro daquele nó é o valor correto. Então, é o valor, na verdade, que a gente quer salvar. Então, como que a gente pode fazer? Bem, veja que a estrutura é muito parecida. A estrutura para a gente encontrar a posição é muito parecida. A gente vai precisar saber quantas posições que a gente já caminhou e a gente também vai precisar saber qual é o tamanho da string. Então, a gente vai pegar e nós vamos utilizar uma estratégia parecida com o que a gente usou para fazer a busca. A gente vai criar uma função recursiva e essa função recursiva vai ter os mesmos parâmetros, os parâmetros necessários para cumprir a busca de forma recursiva. Daí a função inserir padrão, né, que é essa que está definida lá no nosso arquivo de cabeçalho, simplesmente vai chamar a versão recursiva dela, tá? Outro wrapper. Então, a inserção não retorna nada, inserir R, inserir recursivo. Né? Então, pessoal, desculpa que não é ASCII try estado, tá? É ASCII try só. Desculpa se eu fiz essa confusão. Tá? Então, ASCII try aqui, beleza? Acho que agora está certinho. Ok, então a gente vai receber uma ASCII try, o endereço de um ponteiro, né? A gente também vai receber a chave que a gente quer inserir. Então, site chave. A gente também vai ter o valor que a gente quer inserir. Uma outra coisa importante que a gente tem que ter é o N, que é o tamanho da chave, e o P, que é a profundidade da busca que a gente fez até o momento. Ok, então a primeira coisa que a gente vai ver é, se eu pegar o ponteiro que eu tenho no endereço e olho para quem aquele ponteiro está apontando, ele está apontando para null? Porque se ele estiver apontando para null, quer dizer que a gente tem que inserir um nó na onde aquele ponteiro está apontando. Tá? Então a gente vai perguntar, pega lá o valor daquele ponteiro. Tá? O valor daquele ponteiro vai ser um ponteiro para um nó. Beleza? Aí a gente pergunta, esse cara é igual a null? Se ele estiver apontando para null, a gente pendura um novo nó na nossa try. Tá? Então, asterisco T, aqui a gente não precisa botar. Então, asterisco T recebe AT criar. Então, a gente colocou mais um nozinho do prefixo daquela chave que a gente está inserindo. Se for necessário, né? Se não for null, quer dizer que já tem um nozinho naquele prefixo. Bem, o que acontece se o P, que é a profundidade da inserção, né, da busca que a gente está fazendo para fazer a inserção, for igual a N? Quer dizer que a gente conseguiu andar no caminho todo do prefixo daquela chave que a gente está inserindo. Então é naquele nó atual que a gente tem que salvar o valor. Tá? Então a gente vai colocar asterisco T, que aponta para valor, recebe o valor que a gente quer associar àquela chave. Tá? E a gente também tem que associar, tem que alterar o estado daquele nó para que ele seja ocupado, indicando que aquele nó, o valor que está lá dentro é válido. Beleza? Ou seja, aquela chave foi inserida de propósito. Né? Não é só um prefixo para outras palavras. Tudo bem? E por fim, o que a gente tem que fazer? Continuar caminhando na nossa try, né? Para encontrar a posição da inserção. Então, aqui é inserir um nó no caminho do prefixo,
que inclusive pode ser o nó final da busca, né? Da inserção. Aqui é inserir de fato, né? Atribuir o valor que a gente quer daquele prefixo completo que representa a chave. E agora a gente tem que fazer, só tem que caminhar. Então como que a gente pode fazer? Bem, a gente tem que chamar recursivamente a nossa função inserir, né? Passando o endereço do ponteiro que aponta para a próxima posição que corresponde à letra atual da chave que a gente está inserindo. Tá? Então, vai ser um endereço de um ponteiro. Né? Esse ponteiro vai estar na árvore correspondente à letra da posição atual da palavra que a gente está inserindo. Tá? Então, filhos na posição chave, na posição P. A chave vai ser a chave que a gente está inserindo, o valor vai ser o valor que a gente quer associar àquela chave, o N vai ser o mesmo que a gente recebeu, e o P a gente vai incrementar 1 para, na próxima recursão, a gente está avaliando a próxima posição da palavra. Tá? E agora na inserção, aqui no inserir, como que vai ficar aqui? A gente só tem que invocar o inserir R. Né? Então, AT inserir R, com o próprio T que foi passado, né? A chave que a gente quer inserir na árvore, o valor correspondente, o N, que é o tamanho da string que corresponde à chave, então strlen chave, e o P começa em 0. Acho que alguns de vocês já perceberam aí que eu esqueci de incluir o string.h para a gente poder acessar strlen, né? Então vamos subir lá e incluir strlen. Não, string. Então, tá. Então, pessoal, essa é a função de inserir. Também, na minha opinião, surpreendentemente simples. Tá? É só uma travessia em pós-ordem da try. Agora vamos estudar como são feitas as remoções de uma try. Bem, tem duas formas de a gente fazer remoções. Uma forma é fazer a remoção preguiçosa ou a remoção ansiosa. No caso da remoção preguiçosa, é bem mais simples. A ideia é que quando a gente vai fazer uma remoção, cada nó tem um estado. Tá? Um estado que indica se aquele nó está livre ou está ocupado. Tá? Ou seja, o valor que está armazenado no campo valor é um valor válido ou não. Com efeito, isso diz se aquilo é uma chave. Né? Ou seja, é uma chave que foi inserida ou se é só uma parte de um prefixo que está na árvore. Então, no caso da remoção preguiçosa, é só a gente encontrar a chave na árvore e atribuir o estado para livre novamente. No entanto, o que acontece é que quando a gente faz essa remoção, a gente pode ter sobrando na árvore um monte de nós de agora um prefixo que não é usado por mais nenhuma outra chave da árvore. Tá? Então, quando é feito dessa forma, a gente começa a ter um monte de nós sobrando na árvore. Então, uma outra forma da gente implementar a remoção é fazer uma remoção ansiosa. Ou seja, a gente fazer a remoção de fato de todos os nós que não são mais necessários para achar uma das chaves da árvore. Tá? Então, a gente vai ver que tem dois casos. Tudo bem? Então, vamos fazer, como a ideia da remoção preguiçosa é muito simples de implementar, eu vou deixar como um exercício para vocês. Agora, a remoção ansiosa, eu vou explicar direitinho como que a gente faz, a gente vai implementar daqui a pouco. Tudo bem? Então, olha só. Vamos supor que a gente quer remover a chave correspondente da palavra garrafa. Então, a partir da raiz, a gente vai fazer uma busca para ver se a gente consegue encontrar o prefixo garrafa, que é a palavra toda. Então, a partir da raiz, tem G? Tem. Tem A? Tem. R, A, F, A. Ok, encontramos o valor correspondente à palavra garrafa na nossa try. Certo? Então, para remover com efeito a palavra garrafa, que a gente acabou de encontrar, o que a gente faz? Bem, a gente pode liberar todos os nós que a gente usou para representar o prefixo garrafa na nossa árvore
desde que ele não seja prefixo de qualquer outra palavra que já foi inserida na try, certo? Então, se você for olhar bem, a gente pode apagar o nó que tinha o valor correspondente à palavra garrafa? Podemos, tá? Ok. A gente pode apagar o nó que antecedia aquele nó? Pode também, porque veja que garrafa não é um prefixo de qualquer outra palavra que está na nossa árvore. Então a gente pode apagar esse último nó F também. Tá? E garra. Vamos dizer o seguinte, pode ser que a gente tinha, porque a palavra garra é uma palavra válida. Vamos supor que a gente tinha a palavra garra já na nossa árvore, que tinha um valor qualquer aqui, correspondente à garra, sei lá, 10. Nesse caso, a gente não poderia apagar daqui para trás, certo? Porque ele já era um prefixo de uma palavra que a gente tinha. Só como garra, na verdade, não estava na nossa try, a gente pode apagar esse nó também. E veja que a gente pode apagar todos os nós da palavra garrafa até a gente voltar na raiz novamente. Só que a gente não pode apagar a raiz, porque na raiz está pendurado o R. Tá? Então a gente pode apagar todos esses nós aqui que representavam garrafa e todas as palavras que tinham garrafa ou partes de garrafa como um dos prefixos. Tá? Então esse caso aqui é um caso bastante simples. Tá? Usando uma abordagem recursiva é bem fácil de implementar essa operação. A gente vai ver daqui a pouquinho. Bem, como que fica a remoção no caso em que a gente vai remover uma palavra que tem um prefixo em comum com outra palavra ou outras palavras que já estejam na nossa try? Bem, como que a gente pode fazer isso? Então vamos lá, vamos apagar a palavra rato. Bem, então a gente vai fazer a busca para ver aonde que está o valor correspondente à palavra rato, se tiver na try. Porque pode ser que a palavra que eu estou tentando apagar também nem esteja na try. É um outro caso que a gente também tem que considerar. Bem, vamos considerar que a gente quer apagar a palavra rato, que está na try. Então a gente vai começar da raiz, R, A, T, O. Ok, achamos a palavra rato, certo? E a gente tem o valorzinho dela aqui, que está válido. E agora, pessoal, o que dá para fazer? Bem, a gente pode apagar o O, né? A gente pode apagar o O, porque com certeza essa palavra era que a gente queria tirar. Agora a gente vai avaliar. Depois do T aqui, a gente tirou o O, né? Mas depois do T, tem algum outro ponteiro indicando que RAT era prefixo para outra palavra na try? Não, não tem. Então quer dizer que é seguro a gente tirar o T, que a gente não vai impedir que uma outra palavra seja encontrada na try. E a palavra ra? Desculpa. E o prefixo ra? Ele é prefixo de outra palavra? Como que a gente sabe disso? Bem, a partir do A, tem outros nós que estão pendurados? Não tem. Então quer dizer que também é seguro tirar o. Tá? Agora eu pergunto, é seguro a gente tirar essa aresta aqui e o nó R? O nó correspondente ao prefixo R? Não. Certo? Porque a gente tem outras palavras com prefixo R aqui na nossa try. Então, se a gente apagasse isso aqui, a gente ia perder todas essas outras palavras que também estão penduradas na try. Então, veja que essa limpeza que a gente está fazendo, né, quando a gente remove uma palavra da try, ela faz com que a gente não tenha nenhum nó desnecessário na try. Tá? Então, quando a gente estiver varrendo a try por qualquer motivo, a gente vai diminuir a quantidade de nós que a gente tem que visitar. Tudo bem? Quando a gente tem uma try que sempre tem algum valor nas pontas dela, assim, no final da try, a gente chama a try de limpa. Tá? Então veja, por exemplo, assim, se você seguir todos os caminhos que partem da raiz e vai a todas as folhas dessa árvore, a gente sempre vai ter uma chave válida, completa, que a gente fez uma inserção de um valor correspondente. Tudo bem? Então, ó, por exemplo, rei, roeu, rolha, rum e Rússia. Todos os caminhos de uma raiz até uma folha representam uma chave que foi inserida na árvore, não apenas um prefixo aleatório aí que tenha sobrado por algum motivo na sua árvore. Beleza? Então vamos implementar essa rotina agora? Vamos então começar definindo o protótipo da função de remoção.
O protótipo da função de remoção é muito parecido com o protótipo da função de buscar. Void remover. Daí a gente vai precisar, como a gente vai potencialmente ter que mexer na estrutura da try, na remoção, a gente precisa dos endereços dos ponteiros. Tá? Então, try, e a gente vai precisar da chave que a gente gostaria de remover o valor correspondente. Okay. Então vamos lá implementar essa função no arquivo de implementação. Como vocês podem perceber, a ideia da remoção é muito similar à ideia da busca. Tá? Inicialmente, a estrutura pelo menos. Né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, a partir da raiz, encontrar, né? A gente vai ter que seguir a chave e encontrar o nó que corresponde àquela chave. Né? E daí a gente vai ter que remover ou marcar, né, o valor, o estado daquele nó como estando livre, novamente. E daí, como eu falei para vocês agora há pouco, a ideia é que se aquela chave, né, aquele prefixo daquela chave, ele não for utilizado, ou pelo menos parte daquele prefixo daquela chave, não for utilizado por nenhuma outra chave que esteja na try, a gente pode remover os nós correspondentes. Então, a gente vai começar a partir da raiz, seguir o caminho daquela palavra, atribuir o estado do nó correspondente, se a gente conseguir encontrar, né, se tiver de fato aquela chave na árvore, a gente vai atribuir o estado para vazio e daí a gente vai voltando. Então veja que é interessante, né, uma implementação recursiva aqui. A gente vai voltando e para cada nó que a gente voltar, se não tiver mais nenhum outro filho, a gente pode remover. Nenhum outro filho, que eu digo assim, nenhum outro caminho a partir daquele nó, a não ser o caminho que a gente tomou para fazer a remoção, a gente pode apagar aquele nó também. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é, vamos usar a função remover que está aqui como uma wrapper para uma função recursiva que faz a remoção de verdade, tá? Que vai ter mais parâmetros. Inclusive a gente pode usar exatamente os mesmos parâmetros que a gente usou na busca e na inserção, que é o tamanho da string e a profundidade do percurso que a gente já fez. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Bem, vamos criar uma função remover recursiva, né, que vai receber primeiramente todos os mesmos parâmetros da função wrapper, né, o endereço de um ponteiro T, a chave que a gente quer fazer a remoção, né, a quantidade de qual que é o comprimento dessa chave, né? E também a profundidade que a gente já avaliou até o momento. Então, nossa função remover simplesmente vai chamar a nossa função remover recursiva. Vai ter inicialmente o mesmo endereço inicial, né, do começo da árvore. A chave que a gente está buscando, né, que a gente quer remover. O n vai ser o comprimento da chave. E P, profundidade, começa em 0. Então, se durante a nossa procura da remoção, né, da busca da remoção, a gente encontrar um caminho, a gente seguir um nó que é null, que está apontando para null, quer dizer que a palavra que a gente está querendo remover, né, a chave que a gente está querendo remover da nossa try, ela não está na try. Então, a primeira coisa que a gente faz é detectar se a gente tem essa situação. Então, se o ponteiro estiver apontando para null, então a gente não faz nada. Tá? A gente para de procurar, para de inserir, para de remover aquela chave. Agora, caso a profundidade da nossa remoção for igual ao comprimento da chave, a gente pode remover aquele nó, é o nó que corresponde àquela chave, certo? Igual a gente fez, igual a gente determinou na inserção e na busca agora há pouco. Então, a gente vai atribuir o estado daquele nó, para ser livre.
Ou seja, o valor que está atribuído àquela chave, na verdade, não representa um valor válido. Agora, caso o caminho da nossa remoção ainda, né, a profundidade da remoção ainda não tenha atingido n, quer dizer que a gente ainda está passando na árvore, né, pelo prefixo da chave que a gente quer remover. Tá? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai recursivamente remover no próximo nível. Tá? Então, até remover. Daí, a gente vai seguir o link que corresponde à letra que a gente está avaliando naquele momento, a partir do nó que a gente está avaliando. Né? Então, vai ser o endereço do filho do nó, né? Na verdade, do link que representa o filho da letra atual. Né? Então, da chave. Né? E daí a chave vai ser a própria chave, o n não vai mudar, e a gente, na próxima recursão, a gente vai avaliar o próximo P, né? A próxima letra da palavra. Tá? Agora, veja que tem algumas coisas interessantes aqui. Professor, por que a gente não fez o free aqui do nó? Bem, porque lembra? Eu expliquei para vocês que pode ser que o nó, né, pode ser que aquele nó que contém o valor daquela palavra seja um prefixo para uma outra palavra. Tá? Então, isso é um problema que pode acontecer. E a gente tem que... nesse caso, quando a chave que a gente quer remover é um prefixo para uma outra palavra, a gente não pode remover o nó. A gente vai estar desconectando a árvore. Tá? Então, a gente tem que fazer o quê? Bem, logo depois que a gente... veja que a gente não vai fazer uma recursão no caso que a gente encontra a chave. Né? A recursão é só caso a gente não fez uma descida com a profundidade da chave em 1. Então, o que a gente vai fazer a partir daqui? A gente vai começar a voltar as recursões. Tá? E a ideia é a seguinte, a gente vai pegar e vai ver. Bem, eu acabei de setar esse cara aqui para livre. Ok. Eu vou perguntar, esse nó aqui, ele está ligado em mais algum outro nó? Né? Essa palavra é um prefixo de uma outra palavra? Tá? Nesse caso, a gente pode ver que não é. Tá? Então, se não é, a gente pode seguramente remover esse nó e fazer a mesma pergunta para o nó anterior. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é perguntar. Né? A gente vai perguntar. Veja que a gente não tem que remover o nó se a gente sabe que o estado do nó atual é o ocupado. Tá? Então, se o estado do nó atual, que não pode ser o estado do... Concorda que... deixa eu vou explicar. Né? Então, se o estado do nó atual for ocupado, a gente não pode remover ele de hipótese alguma. Tá? Porque, com certeza, ele não é o nó que a gente acabou de remover, porque o nó que a gente acabou de remover, a gente acabou de atualizar para livre. Tá? Então, nesse caso, a gente não quer fazer nada com o nó. Agora, quando que a gente quer remover um nó? Quando aquele nó não tem ninguém pendurado e ele estava no caminho da remoção. Tá? Então, nesse caso, a gente tem que passar por todos os ponteiros do nó e verificar para ver se algum deles ainda aponta para nulo. Tá? Então, se algum deles ainda não aponta para nulo, melhor dizendo. Né? Porque se isso acontecer, quer dizer que tem outro, aquilo era só também era um prefixo para uma outra palavra, então a gente não pode remover aquele nó. Né? Então, a gente vai fazer o quê? Criar uma variável inteira aí aqui para a gente passar por todos os filhos do nó n. Tá? Então, for i igual a 0, i menor que 256 e mais. E daí a gente vai perguntar se o filho i for diferente de null, quer dizer que aquele nó ele é um prefixo não só da palavra que a gente estava removendo, parte do prefixo da palavra que a gente estava removendo da árvore, e sim de outra palavra também. Então a gente não pode remover aquele nó. Tá? Então se tem algum filho dele que é diferente de null, a gente vai retornar. Ou seja, para de fazer a remoção. Esse nó não é para ser removido. Agora, caso a gente passe por todos os filhos daquele nó e todos os filhos daquele nó sejam null, quer dizer que ele não é mais necessário. Ele está no caminho da palavra que a gente removeu,
não tem mais ninguém pendurado nele, então a gente pode tirar ele. Tá? Então, isso é bem simples também. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, limpar aquele nó e atribuir ele para null. Veja que essa atribuição para null aqui... Ah, professor, mas você já não limpou ele? Por que tem que atribuir ele para null? Bem, a gente liberou a memória que estava sendo apontada por ele. Mas o nó, o ponteiro em si, a gente não desalocou. A gente tem que setar ele para null, por quê? Porque quando a gente fizer mais uma recursão para trás, a gente vai estar olhando para o pai desse nó. E o pai desse nó, antigamente, estava apontando para ele. Então, como ele não existe mais, a gente tem que apagar ele, porque senão ele seria um dos caras que impediria a remoção. Então, esse é um bug muito famoso nesse algoritmo, né? Que incomoda bastante. Tá? E essa é a rotina de remoção. Tá, pessoal? Parece um pouco confuso, mas se você estudar ela com calma, você vai ver que é exatamente isso que eu acabei de explicar. Tá? Então, só recapitulando de forma muito breve aqui. Bem, a gente vai ter aqui, se a gente estiver seguindo o prefixo e encontrar um ponteiro null, quer dizer que a palavra que a gente quer remover não está na árvore. Então, a gente só vai cair fora. Tá? A gente vai começar a fazer um retorno aí rápido, cedo. Né? Bem, agora, caso a gente tenha descido o suficiente, conseguiu seguir links correspondentes às letras da palavra da chave que a gente está removendo, quer dizer que a gente conseguiu encontrar aquela palavra que a gente queria remover e agora a gente vai atribuir ela para livre, dizendo que o valor que está associado àquele nó e que está associado àquele prefixo não está mais válido na nossa árvore. Agora, caso contrário, quer dizer que a gente tem que continuar descendo na nossa try, né, para verificar o resto do prefixo da palavra. Tá? Então, seguindo exatamente a mesma lógica das outras duas rotinas que a gente estudou agora há pouco. Então, quando a gente voltar da remoção, né, quando a gente estiver fazendo o retorno do que a gente está removendo, né, a gente tem que avaliar se agora é possível remover aquele nó, tá, para deixar a nossa try limpa. Ou seja, todos os caminhos que a gente tem na nossa try, eles terminam, todas as folhas representam alguma chave. Né? Para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que, depois de remover alguém, se aquele cara era um folha, a gente tem que remover o prefixo que não é mais usado para nenhuma outra palavra, né? Igual eu falei no começo. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai simplesmente não fazer nada se o nó que a gente está avaliando no caminho de volta da nossa remoção for ocupado, quer dizer que não é para mexer naquele nó, ele representa o final ele representa um valor de uma chave que não foi removido. Tá? Agora, se a gente chegou num nó que é livre e ele estava no caminho da palavra que a gente removeu, a gente tem que verificar se ele tem algum filho ainda. Né? Se ele tem algum filho ainda, quer dizer que aquele nó era comum, era um prefixo comum para uma outra palavra. Tá? Então a gente tem que avaliar isso. Caso ele não era um prefixo comum para outra palavra, né, que é quando ele vai rodar esse for todas as vezes, aí sim a gente vai liberar o nó que está sendo apontado e deslinkar aquele nó com o restante da try. Tem um jeito interessante que a gente pode otimizar um pouquinho esse algoritmo, que é quando a gente detecta que isso aqui acontece uma vez, a gente não precisa mais ficar avaliando, porque a gente sabe que a gente passou por aquele caminho, né, e a gente já encontrou um ponto onde existia um prefixo em comum. Então a gente não precisa continuar fazendo essa verificação para o caminho, né, subindo mais na árvore. Tá? No entanto, pessoal, eu escolhi deixar o código dessa forma aqui, apresentar ele dessa forma, para ficar mais simples de entender. Antes da gente testar o código, tem que fazer umas pequenas modificações aqui que eu percebi que tem uns errinhos pequenos. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que arrumar é lá no try.h, ASCII está escrito errado aqui. Tá? Então faltou um i aqui na linha 11. Tá? E também na função de inserção, quando a gente faz inserção, a gente tem que parar a recursão. Tá? Então a gente não pode deixar a busca continuar depois que a gente faz a inserção aqui do valor. Então aqui a gente tem que colocar um retorno. Então esses eram dois errinhos aí que ia complicar a gente na hora de testar. Ok? Uma outra coisa importante também
é que eu coloquei esse prefixo ATE aqui, mas na verdade esse prefixo ATE era para o estado da tree, né? Da try, melhor dizendo. Então eu gostaria de tirar esse E aqui do prefixo de cada um. E a gente pode usar as ferramentas de refatoração automática do VS Code para ajudar nisso. Então, para renomear as funções, basta clicar no nome da função, apertar F2, mudar o nome da função e apertar Enter. Isso automaticamente já vai trocar também lá na implementação da função no ponto C. Tá? Então, aqui, esse aqui também. Opa. E essa função imprimir, eu não implementei ela com vocês, eu vou deixar ela como um exercício. Tá? Mas eu colei ela aqui porque a gente vai usar ela no teste que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Tá? Agora aqui, uma outra coisa que eu quero mudar também é que as funções recursivas ainda estão com o E aqui no prefixo, porque quando eu renomeei, ele renomeou só essas funções. Né? Então, aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Tá? Então, nós só precisamos entrar aqui na função recursiva. Tá? A gente tem uma recursiva para cada um. Né? Rapidamente a gente consegue arrumar isso. Opa! Inserir. Novamente aqui. E não imprimir. Então, vou deixar para vocês fazerem como um exercício a impressão da árvore. Tá? Vou mostrar para vocês a saída já, ou depois vocês implementam. Tudo bem? Bem, então beleza. Vamos lá no main.c. O que a gente fez aqui? Bem, eu incluí o arquivo try.h para a gente pegar as funções e a estrutura da try. Né? Aí aqui no main eu criei uma try vazia. Lembra, é só inicializar um ponteiro para null. Tá? E daí eu chamei a função inserir com o nosso trava-línguas favorito. Veja que eu também inseri para uma string vazia. Uma string vazia pode ter um valor associado. Então é assim que faz se a gente quiser fazer. Então o rato é o roupa do rei de Roma e eu fiz uma impressão aqui no final. Tá? E aqui a gente faz umas buscas para ver se a gente consegue encontrar as palavras. A gente já vai ver o que acontece aqui com essas buscas rodando no debug. Mas primeiro, vamos rodar aqui, vamos ver essa impressão e ver como que fica a estrutura. Vamos executar então esse programa de teste. Aí ele imprimiu a saída aqui, então na saída ele imprimiu para a gente qual que é a árvore. Né? Então esse branco aqui é a raiz da nossa árvore. Veja que tem o valor 42 associado, que é de fato o valor que a gente associou à string vazia. E daí o A, veja que a gente só tem uma palavra com o prefixo A, que é o próprio A, com o valor 2. Só uma com a gente tem duas com o prefixo D, né? Do e D. Então veja que a gente tem o D aqui, que está livre. Né? Ou seja, só D, a gente não associou um valor a só D. Mas a DE e DO é 14 e 3 respectivamente. Então DE 14, DO 3. Tá? Agora vamos ver as palavras mais legais, né? O que tem prefixo que começa com R. Tá? Então filho da string vazia é o R. E daí veja que a gente tem rato, a gente tem rei. Então veja que a gente tem que bater aqui, ó. Começa com R, aí a segunda letra é o A. Veja que tem um risquinho a mais. Né? Então, R, rato, rei, roeu. Ó, veja que roeu e Roma tem o mesmo prefixo, R, O. Tá? E também roupa também tem o mesmo prefixo, R, O. Tá? Então veja que a nossa try está funcionando conforme que a gente queria mesmo. Tá? Agora vamos ver se a busca está funcionando. Tá? Eu vou colocar um breakpoint aqui, logo nesse R aqui, para a gente ver quanto que está valendo o R quando a gente rodar esse programa. Tá? Então lembra, buscar retorna o endereço do nó que tem aquele prefixo que a gente passa aqui, aquela chave, na verdade, que a gente passa aqui. Né? Vou apertar F5 aqui, o programa vai rodar até essa linha. Quando a gente inspecionar, então, o nosso R, a gente vai ver que ele encontrou, a gente está vendo esse R, na verdade, né? Então ele encontrou para a gente o string vazio, que tem o valor 42 e está ocupado, ou seja, esse 42 está válido como o valor para a string vazia. Então, veja que a string vazia, de fato, o valor 42. Se a gente pegar e rodar agora a busca por rato, rato também está na estrutura, e rato
tem o valor 10. E veja que rato está valendo, né? Tá? Porque o estado dele está ocupado. Tá? Deixa eu rodar mais uma vez. Agora, roeu. Né? Roeu tem valor 11. Né? E aí a gente pode ver que, de fato, roeu está com valor 11 aqui. Né? E home. Né? Home, veja que ele retornou um null aqui, dizendo, olha, não achei essa chave. Agora, se a gente colocar um prefixo válido, por exemplo, roll, de roupa, né? Um prefixo que está na palavra roupa, mas a gente não inseriu uma chave roll na tabela. Tá? Vamos ver o que acontece? Vou colocar um breakpoint aqui no fechamento do programa. Vamos ver o que está. Olha só, ele vai achar o roll, certo? Porque roll é um prefixo que está na árvore. No entanto, a gente tem que, sempre antes de usar esse valor, a gente tem que avaliar para ver se ele está válido. Então ele pode retornar null quando não tem aquele prefixo na árvore. Mas se o prefixo existir, mesmo que não exista uma chave que foi inserida, né, com aquele prefixo, literalmente roll, não tem uma inserção roll. Né? Então ele não vai ter um estado, o estado dele vai ser livre. Ou seja, o valor que está aqui dentro você não pode considerar. É não explicitamente inserir uma chave roll na árvore. É simplesmente um prefixo de roupa. Tudo bem? Mas veja que se eu inserir um valor para o prefixo roll na árvore, aí ele vai poder assumir um valor aqui e vai ser esse mesmo nó. Não vai ser inserido um novo nó, ele vai reaproveitar o nó que já está na árvore. Então essa é uma propriedade interessante da try. Tá? Por fim, vamos deletar um elemento para a gente ver que bicho que dá. Então, olhando lá na nossa try, vamos remover, por exemplo, o roupa. Quando a gente remover roupa, todos os nós que estão para baixo do row, né, para roupa, eles vão ser apagados. Então, esse nó A, esse P e esse U. Mas a gente vai ver que o RO vai se manter, porque a gente tem outras duas palavras com prefixo RO. Então, vamos colocar aqui apt remover, né? Vai passar o endereço da raiz da try e a chave, que a gente vai passar a chave roupa. E vamos fazer o seguinte, depois disso, vamos imprimir a árvore resultante. Vou colocar um printf aqui, só para separar do outro printf de cima. Então, vamos rodar novamente. Aqui tinha um breakpoint aqui. Vamos continuar aqui. Veja que roupa sumiu da nossa try. Né? Ele tem ro, eu e Roma. R-O-M-A. Tá? Então veja que roupa sumiu da nossa try. Tá? Então se a gente tirar agora roupa, roeu e Roma, o que vai acontecer? Então, vou apagar roupa, roeu e Roma. Até remover Roma e roeu. Opa! Né? Ou seja, todas as palavras que tinham o prefixo ro, agora a gente vai ver que o prefixo ro também vai ser removido da try. Né? Então, vou imprimir aqui. Dar o programa novamente. E veja que agora com o prefixo R a gente tem rato e rei. Veja que o ro, dessa vez, né, o prefixo ro foi removido porque todas as palavras que começavam com o ro foram removidas da try. Então essa é uma estrutura de dados que eu acho bastante interessante, principalmente quando não há muitas remoções, porque a gente viu que a remoção tem que ficar varrendo os filhos, né? Para a gente ter certeza que quando um nó não tem mais ninguém conectado para baixo dele e ele não tem nenhuma chave, né, inserida para depois dele, adiante dele, né? E aquele nó está no caminho da busca da chave que foi removida, a gente tem que remover aquele nó. E isso você precisa passar por todos os fios e ver se algum ainda está conectado com outra parte do prefixo. Então, é
é uma estrutura muito interessante para ser usada quando a estrutura ficar razoavelmente sem modificação por um tempo, né? Normalmente no início da execução do programa, você vai ter um monte de inserções, né? E depois você não vai ter tantas remoções. Mas a operação de remoção, ela pode ser implementada dessa forma que eu mostrei para vocês. Então vamos fazer uma análise final agora dessa estrutura. Então essa é a estrutura try. Uma estrutura de dados que serve para implementar pares chave e valor, onde a chave é uma string. O ponto forte das tries é que o custo de inserção e de busca é muito, muito eficiente. Tá? A gente consegue sempre fazer a inserção num tempo proporcional, né, à quantidade de letras que tem a chave e a busca item. No entanto, um dos principais problemas que a gente tem quando a gente trabalha com tries é que elas podem ocupar muito espaço em memória. Tá? Porque lembre que para cada prefixo a gente vai ter um nó para cada letra do prefixo. Tá? Então, se a gente não tem muitos prefixos que são usados por várias palavras diferentes, tá? A gente começa a jogar bastante espaço fora usando uma try. Porque lembre-se que em cada nó nós precisamos ter um ponteiro para cada símbolo do alfabeto. Né? E daí, por exemplo, se a gente tem um ponteiro para cada uma das 26 letras do alfabeto e o ponteiro tem 8 bytes, numa arquitetura de 64 bits, por exemplo, a gente vai precisar então de 26 vezes 8 bytes para cada nó, pelo menos, né? Fora os dados que você vai armazenar no teu nó, né? Se não for inteiro, ou se for vários outros dados no mesmo nó. Existem implementações eficientes em termos de espaço para try, né, que a gente pode estudar num outro momento. Mas basicamente essa implementação que eu mostrei para vocês, ela é mais didática, né? Ela mostra como que a gente pode facilmente implementar uma try e essa implementação ela pode ser eficiente, tá? Desde que, em termos de espaço, né? Desde que as palavras tenham aí bastante prefixos em comum. Tá? Além das tries proverem para a gente um mecanismo de busca e de inserção rápida para pares chave e valor, ela tem algumas propriedades interessantes, principalmente ligadas aos prefixos, que permitem que implementemos algoritmos que dependem de análise de prefixos de forma bastante eficiente. Uma das aplicações mais comuns que a gente tem é a aplicação de autocompletar. Então, a gente escreveu um pedaço da palavra, a partir disso a gente consegue encontrar todas as palavras que começam com aquele mesmo prefixo, usando um algoritmo simples de busca por prefixo. Tá? A gente não estudou esse algoritmo hoje, mas ele é um algoritmo bem legal, bastante importante, bastante comum na área da computação. Uma outra aplicação também bastante comum para as tries é a aplicação de verificação de ortografia. Tá? Então você quer verificar se uma palavra foi escrita corretamente e sugerir palavras que têm uma estrutura parecida para tomar o lugar de uma palavra que não foi escrita corretamente. Existem muitas outras aplicações para trás. Então, por hoje é só e até a próxima.